chamo Railan Costa, sou discente do curso de Administração da Universidade Federal Rural da Amazônia e hoje iremos apresentar uma reportagem sobre a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria, da disciplina de Matemática Financeira. Agora, nesse momento, iremos chamar o nosso repórter Rafael, que foi às ruas saber da população se eles estão realizando esse planejamento financeiro. Bom dia, gente. Estou aqui agora nesse momento na Praça Margarida Barata, no centro de Capanema, e a gente vai fazer algumas perguntas aqui em relação à aposentadoria. Eu vou conversar aqui com o Luiz Felipe sobre a questão da aposentadoria. Felipe, o senhor já começou a planejar a sua aposentadoria? Assim, a gente tem que sempre se adiantar em relação a esses quesitos, né? Porque apesar de eu ou uma grande população ser ainda nova, a gente tem que pensar no futuro. Ademais, o tempo passa muito rápido e a gente não tem como se planejar. Aí a gente fica naquele dilema, se sim, se não, se sim. Mas eu acredito que sim, eu já estou me preparando para essa aposentadoria. Bem, comecei a pensar assim, além da contribuição, né, para o Ministério da Fazenda, faço minhas aplicações, pequenas aplicações em fundos imobiliários e também ações e CDI e CDB, mas muito mais na renda fixa. Plano previdenciário ainda não, nem público nem privado, né? Mas eu gosto muito, assim, meu anseio é fazer investimento em criptomoedas. Por quê? Porque ao contrário do real, elas se valorizam a longo prazo. Então, pensando a longo prazo, como é o caso da aposentadoria, eu posso duplicar ou até mesmo triplicar meu patrimônio. Cleidinho, qual foram os maiores desafios que você enfrentou ao planejar o seu investimento? Os maiores desafios que eu tive e tenho, né, até hoje é o conhecimento, que muita gente fala assim, bolsa de valores, como que funciona, muita gente fala em quebrar, em falir, sem ter o conhecimento correto. O desafio foi mesmo entender, né, a logística desse negócio de se investir em uma empresa onde você não trabalha, você só compra, né, pequenas ações ali da valorização da empresa. Bom, a priori, o primeiro desafio que eu tive foi a falta de conhecimento, né? Porque quando eu entrei nesse mercado eu tinha muito pouco conhecimento. E até porque, dado a esse momento, dado a que a gente pode complementar, é a estabilidade do mercado, né? Porque esse mercado de investimento em criptomoeda, ele é totalmente à mercê do mercado. Então ele pode estar em baixa, pode estar em alta. Foi o conhecimento. O maior desafio é o conhecimento e procurar estudar sobre, fazendo cursos, vendo palestras, podcasts sobre esse tipo de investimento. A nossa equipe foi atrás de uma pessoa já aposentada para saber como foi esse processo de preparação da sua aposentadoria. Portanto, entrevistamos o seu Daniel para saber como ele se preparou para esse momento, para esse processo de aposentadoria. E nesse momento a gente vai iniciar uma entrevista aqui com o senhor Daniel, falar da importância do planejamento da aposentadoria. Aqui com o Daniel, a primeira pergunta é: senhor Daniel, qual foi o seu planejamento para a aposentadoria? Meu amigo, falar a verdade, eu não tive esse... Não me preparei, né, assim, não tive aquele preparar antes, assim, para quando você se aposentar, você não está com aquele dificuldade maior, né, porque você projeta uma coisa antes, para quando você se aposentar, você não ter usar o seu rendimento, né, que você ganhou, para, diga assim, em fim de que, como eu peguei, né, eu reformei minha casa, comprei meu carro, tive uma estabilidade boa, mas o dinheiro foi embora. Aí você fica com aquela renda mensal só. Mas se você projetar antes, né? Tem uma facilidade. Você construir sua casa antes, as coisas, você com certeza vai sobrar uma rendazinha boa para você. Você vai ter um dinheiro depositado, porque você pode precisar futuramente, né? Enquanto isso eu não fiz. Daniel, qual foi os maiores desafios que o senhor enfrentou durante o processo de planejamento da aposentadoria? Eu tive um desafio que o rendimento mensal eu ganhava até bem, né? Mas só que eu ajudava a minha família e sobrava aí um dinheirozinho a mais. Mas nunca guardei, nunca deixei depositado para futuramente eu aproveitar esse dinheiro. Mas
E no processo de aposentadoria, eu tive uma dificuldade, foi na hora de se aposentar, né? Teve que eu corri aí para a Justiça Federal. Isso foi durante um ano, esse ano a Justiça aprovou minha aposentadoria e até hoje eu estou aposentado, graças a Deus. Daniel, quais os conselhos que o senhor daria para aqueles que estão começando a fazer o planejamento da aposentadoria? Meu conselho que eu digo é assim, gaste menos. Gaste menos, gaste, se você um exemplo, você ganhar 2 salários, gaste pelo menos 1,5. Guarde o resto assim na poupança aí. Durante aqui uns 20 anos, 35 anos, você tem uma renda muito boa. Quando você se aposentar, não vai só depender dessa aposentadoria. Vamos agora conversar com o professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, José Mauro, que é doutor em Ciências Contábeis e irá nos dar algumas dicas de como se preparar para a aposentadoria. O planejamento financeiro ele é importante para todas as etapas de nossas vidas, especialmente na aposentadoria, quando a nossa força laboral ela já não é mais tão grande assim, embora nós tenhamos acumulado toda a experiência ao longo de toda a vida e de toda a carreira profissional. Ninguém sabe especificamente quando é que vai precisar se aposentar, nem por que vai precisar se aposentar. Eu reitero que é importante que a gente realize o planejamento, que seria pensar antes e estabelecer os critérios e as metas que vão ser seguidos como sendo realmente um objetivo. Porque muitas vezes as pessoas elas tendem a controlar e não necessariamente planejar. Então as pessoas elas focam muito no anotar as despesas, elas focam muito no anotar aquilo que já passou e esquecem muitas vezes de fazer realmente um planejamento como plano financeiro para o futuro. O principal erro em razão do planejamento financeiro talvez seja não realizar um planejamento financeiro. E aí, uma vez que a gente não tem a realização do planejamento, tudo aquilo que acontecer, nós não vamos conseguir julgar se está de acordo ou se está em desacordo com aquilo que a gente esperava naquela etapa da nossa vida. Em relação às estratégias para a realização do planejamento financeiro de uma forma geral, nós temos diversos métodos, diversas metodologias relacionadas à estratégia para a realização do planejamento financeiro. A mais adequada é aquela que a pessoa se sente, na minha visão, confortável em realizar e disposto a cumprir aqueles objetivos que foram estabelecidos. E de nada adianta, muitas vezes, a gente ter um planejamento que ele está como algo inalcançável nas nossas vidas. Em razão disso, talvez a primeira estratégia que eu costumo falar para que as pessoas adotem é fazer um planejamento de vida e, em conjunto, fazer um planejamento financeiro. E como é que a idade afeta o planejamento, a gente costuma dizer que o melhor momento para se realizar o planejamento financeiro seria ontem. Se você ainda não realizou ontem, é bom que comece a fazer a partir de hoje. Porque na medida em que a gente tem juros compostos e a gente tem a perda de valor do dinheiro em função do tempo, nós necessitamos fazer isso o mais breve possível para que a gente possa ter um planejamento de aposentadoria também o mais breve possível. Em relação à diversificação de investimentos, eu acredito que não só para a aposentadoria, mas para outras etapas da vida, o investimento ele deve ser diversificado e o planejamento deve prever essa diversificação. Primeiro, em relação a rendimento sobre o próprio investimento, como nós já vemos lá em mercado de capitais, em finanças e em outras disciplinas correlatas, como a matemática financeira, mas também em relação à própria instituição onde o dinheiro está investido. Não é incomum que a gente tenha alguns casos que se tornam escândalos, que são provenientes de má administração do recurso, seja ele um fundo previdenciário, seja ela uma empresa em que a pessoa investiu o dinheiro, ou seja ela uma previdência privada que propriamente iria remunerar os seus beneficiários. Em razão disso e de alguns escândalos que a gente já viu, é importante que a gente diversifique tanto o recurso como o investimento em relação ao tipo de investimento como a instituição financeira. Então, pessoal, para encerrar a entrevista aqui, eu quero dizer que a importância de a gente se planejar cedo para futuramente a gente ter uma maior segurança financeira
e, se possível, realizar os seus sonhos e seus desejos. Então, encerro agora a entrevista. Um grande abraço.